Pessoal, mais um bloco. Nós no anterior vimos voz passiva, tá? Espero que tenha ficado bem entendido. Não é tão difícil assim, tem que prestar um pouquinho de atenção, tá? Agora nós vamos ver a voz passiva reflexiva, que eu acho que até é mais fácil ainda, tá? Alguns, a partir daí começa a dar tilt, né? Os neurônios derreterem, mas não precisa não, que eu acho que é até mais tranquilo do que a voz passiva propriamente dita, tá? Vamos lá ver. Bem, voz passiva reflexiva, la voz passiva refleja, es formada por el pronombre se más el verbo principal conjugado en la tercera persona del singular ou del plural. É formada pelo pronome se mais o verbo principal conjugado na terceira pessoa do singular ou do plural. Bem, normalmente o que acontece, pessoal? Nós temos voz ativa. Da voz ativa nós passamos para a voz passiva, tá? E da voz passiva passamos para a passiva reflexiva, tá? Caminho normal é esse. Da voz ativa para passiva, da passiva para passiva reflexiva. Então, para você passar alguma coisa para passiva reflexiva, você vai ter que estar na passiva. Ou se você for muito bom, dominar bastante o assunto, você pode até fazer direto, tá? Que não é muito comum, porque pode haver algum erro aí no meio do caminho. Mas se você se sentir seguro quanto a isso, problema nenhum, tá? Bem, então, já que a passiva reflexiva ela sofre a transformação quando antes ela é passiva, então nós temos aqui, ó, livros serão comprados por mis amigos. O que nós temos de informação? Dois verbos, lembram? Voz passiva, dois verbos. Verbo ser conjugado no futuro, serão, tá? Concordando com o referencial, livros, então por isso está no plural, serão comprados, verbo comprar, no particípio, flexionado no plural, porque o referencial está no plural. Tranquilo? Então, livros serão comprados por mis amigos. Normalmente, tá? Normalmente, quando nós usamos a passiva reflexiva, nós ocultamos um pouco o sujeito da ação. Se é por mim, se é por você, se é por eles, por nós, meio que fica indefinido, às vezes até nem aparece na frase. Há algumas que pode aparecer, outras não, tá? Não é obrigatório não. Mas normalmente quando se coloca na voz passiva reflexiva, essa informação um pouco que é deixada de lado, tá? Bem, como é que eu vou fazer isso? Então, ó, formada pelo verbo ser, primeira coisa, sempre vai ter pronome ser. Sempre, sempre. Pô, mas em português não pode começar por pronome, em espanhol pode, tá? Em espanhol uma frase ela pode começar por pronome. Em português tem algumas variações, algumas coisas que podem e não podem, enfim, eu não vou nem meter em português, que tem tempo que eu não dou aula disso, então, né, na verdade muitos anos. Mas em espanhol pode, tá ok? Então o que importa pra gente é isso, espanhol pode. Então primeiro sempre pronome ser. Agora, olha que importante. O verbo principal, qual é o verbo principal dessa frase? É o ser ou o verbo comprar? Pessoal, vamos lembrar na voz passiva, quando eu passei da ativa para passiva, era com o verbo ser conjugado, mais o particípio do verbo principal. Se o verbo principal está no particípio, vai ser o comprados, ok? Vai ser o comprados. Então, o verbo principal conjugado na terceira pessoa do singular ou do plural. Olha que beleza, mamão com feijão, cremezinho de leite. Galera, só vai poder ter duas opções. Ou terceira do singular ou terceira do plural do verbo. De novo, vai concordar com o quê? Para poder saber quando um, quando o outro. Vai depender do meu referencial, ok? Livros serão comprados por mis amigos. Se é livros, então não está na terceira do plural. Então, comprarão. Pô, mas por que comprarão, não compram? Pô, você utiliza a informação que você tem. Verbo comprar no futuro, tá?
você, aqui, na voz passiva, você de um verbo só tirava duas informações. Que verbo era esse, né, no infinitivo, e qual o tempo verbal que ele estava conjugado. Aqui você vai tirar duas informações para fazer um só, vai fazer o caminho inverso. Você vai pegar o verbo comprar, que é o verbo principal, e o tempo verbal dele, vai juntar os dois num só. O verbo comprar, no futuro, comprarão. Por que não comprará? Porque está flexionando com livros. Então, se comprarão livros. E não entendi. Vamos para o segundo exemplo. El maratón foi disputado por los atletas. Já identifiquei meus dois verbos aqui, ó, que estão na passiva. Show de bola. Eu tenho verbo ser conjugado. Caramba, verbo ser conjugado foi disputado. Isso tem cara de passado. Mas qual passado especificamente? Pô, eu lembro, pô, eu fui, tu foste, esse negócio é pretérito perfeito. Então, eu fui, tu fuiste, ele foi, por aí vai. Então, já sei o tempo verbal, pretérito perfeito simples. Qual é o verbo? Bem, disputado é o verbo disputar, que é o verbo principal, no particípio. Então, agora eu tenho o verbo disputar no pretérito perfeito simples. Show de bola. Primeiro sempre vai vir o quê? Pronome ser. Fechado. Terceira do singular ou terceira do plural. Sempre um dos dois. Bem, vai depender do quê? Do que for citado aqui. Maratón, né, que é a maratona. Maratón, tá no singular ou tá no plural? Nesse caso, ó, ele, olha aqui, ó, artigo definido, ele, que é o nosso o. Então, singular. Então, vou usar verbo disputar no pretérito perfeito simples na terceira do singular. E eu disputei, tu disputaste, ele disputou. Então, se disputou, ele maratón. Terceiro exemplo. La pintura es dibujada por este artista. Então, de novo, ó, já achei meus dois verbos. Um é o verbo ser conjugado em algum tempo verbal. O outro é o meu verbo principal no particípio. Então, eu tenho aqui es. La pintura es. Es, cara de presente, né? Yo soy, tu eres, él es. Show de bola. Então, primeira informação, já tenho. Verbo conjugado no presente do indicativo. Dibujada. Bem, dibujada está aqui no particípio flexionado no feminino. Então, é dibujado. Dibujado, a terminação ado é quando o verbo termina em AR no particípio. Então, o verbo é dibujar, desenhar. Beleza, então eu tenho o verbo desenhar, dibujar em espanhol. E a informação do tempo verbal, que é presente. Show de bola. O que eu vou fazer com isso? Vou pegar primeiro sempre o se. E vou pegar para poder ver aqui, ó. La pintura es dibujada por esse artista. Referente que vai ser a pintura. Então, vou usar a terceira do singular. Show de bola. Como é que vai ser o verbo dibujar? Presente do indicativo, terceira do singular. Yo dibujo, tu dibujas, él dibuja. Então, se dibuja la pintura. Se desenha a pintura. Tá ok? Então, recapitulando. Nada mais é que colocar o pronome se mais o outro verbo conjugado. No tempo verbal que está sendo usado na passiva, futuro, aqui passado e aqui presente. E esse verbo flexionado, conjugado na terceira do singular ou do plural, dependendo do que vier acompanhando, tá? Pessoal, isso não é difícil, tá? Prestar um pouquinho de atenção e vai ver que não é bicho de sete cabeças, não. Tá ok? Vamos finalizar um pouco esse negócio, começou a dar nó na cabeça de algumas pessoas. Pessoal, outra coisa importante, tá assistindo a aula, já tá meio cansado, pô, não tô conseguindo mais aprender nada? Dá uma parada, vai beber uma água, entendeu? Andar um pouquinho, dá uns 10 minutos de break aí, em break não que é em espanhol, ou em inglês. Dá uma parada aí, hace um rato, né? Faz uma paradinha, um momento e depois volta, tá? Não adianta você ficar 6, 7, 10 horas direto olhando lá pro computador e não captando mais nada, informação nenhuma, você vai estar perdendo só teu tempo. Deu uma embolada, 10 minutinhos, beber uma água, respira um pouco e volta. Beleza?